Olá, meus amigos cientistas do terceiro ano! Hoje nós vamos aprender sobre o eco. O que é o eco em relação ao som? Como ele é formado? Existe alguma coisa que nós podemos fazer com eco, nós seres humanos? Vamos descobrir! Então vamos descobrir, desbravadores da ciência, o que é o eco. Eco, quando o som pode ser ouvido novamente com clareza logo após ser produzido, como se fosse uma repetição. E aí acontece o eco. Então, quando a gente fala e conseguimos ouvir a nossa voz como se ela tivesse voltado para nós, ou como se alguém repetisse ela só que um pouquinho mais baixa, isso significa que nós ouvimos o eco. Então, o eco é quando nós ouvimos com clareza o som novamente da nossa voz. Olha, como que acontece o eco? Acontece porque as ondas sonoras, elas, quando encontram uma barreira em seu deslocamento, elas batem e voltam. Então, o eco acontece quando as ondas sonoras retornam, quando encontra uma barreira em seu deslocamento. Então, a onda sonora, ela caminha, ela vai. Encontrou uma barreira, ela volta. Entendeu? Não? Então, vamos ver o desenho. Olha esse desenho aqui. Nós temos a onda sonora. Olha como a onda sonora vem. Ela vem lá da pessoa que fala. Essa onda sonora, ela bate na parede, ó. Porque a parede é uma barreira. Quando a onda sonora, que é produzida pelo rapaz que está falando, representado pelos riscos mais fortes, batem na parede, ela volta um pouquinho mais fraca, por isso os risquinhos aí cortadinhos, né? E ela volta através de um processo que a gente chama de reflexão, que é o reflexo do som. Então, quando o som encontra uma barreira, essas ondas sonoras são refletidas. O que isso significa? Que elas voltam em direção à fonte de origem. No caso aqui da imagem, o menino. Essa propriedade do som bater e refletir é chamado de reflexão. Então a onda sonora bate na parede e volta. E esse processo de voltar é chamado de reflexão. Essas características da onda sonora, ela pode ser muito importante para alguns animais, como o morcego, o golfinho, as baleias. Eles emitem um som, né? E usam as ondas sonoras que retornam para desviar de obstáculos ou perceber a presença de outro ser vivo, como um insetozinho, quando o morcego quiser comer. A habilidade que esses animais têm de conseguir se orientar, de voar, de ir por meio do som, é chamado de ecolocalização. A ecolocalização é essa capacidade de os seres vivos, morcego, golfinho, baleia, entre outros, se locomoverem através do som. Então, eles emitem o som, esse som ele é refletido pelos animais, por outros seres vivos e também por outras barreiras, que faz com que esses animais, principalmente o morcego, não voem e bata em a parede, em árvores ou em qualquer outro obstáculo, ok? Mas vocês sabiam que o ser humano aproveitou desse tipo de ecolocalização para criar um aparelho chamado sonar. O sonar é um equipamento que emite ondas sonoras na água e pode perceber quando essas ondas retornam. Ele é muito utilizado em barcos e navios. E aí você vai então agora fazer a pesquisa, o desafio lá de ciência da página 6, para você descobrir o porquê e quais as utilidades que o sonar pode ter nos navios e nos barcos. Mas não acabou não. Agora que a gente sabe o que é eco, vamos ver uma tirinha do Cascão? Olha o Cascão. Alô? Alguma coisa responde. Alô? E ele fala, esse eco é um barato. Eu gostaria de saber como funciona. Como funciona? O papagaio falando, como funciona? Será que o Cascão ouviu realmente o eco dele? Acho que não, hein, Tio Ney? O Cascão não ouviu o eco dele. O que ele ouviu, na verdade?
Ele ouviu o papagaio que repete as palavras, mas não o eco dele. Para ele ter ouvido o eco, o som alô deveria encontrar uma barreira e voltar para ele, como a gente viu no processo de reflexão. Vamos então realizar essa pesquisa do desafio que o tio falou, para a gente descobrir direitinho como que o ser humano usa o sonar, porque nós estamos aprendendo sobre o som, ok? Tchau, pessoal, até a próxima aula. Um abraço para vocês.